Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Ser Além. Meu nome é Deise e já aproveito aqui para fazer um convite. Se você chegou até aqui, você pode ter se interessado sobre esse tema, então já curte nosso vídeo, já se inscreve no canal e seja bem-vindo. Estamos aqui com o irmão Daniel. Oi, irmão. Olá, irmã Deise. Obrigado por esse momento. Obrigado. Estamos também com o Arthur. Obrigado a todos. Então, o tema de hoje é um tema bastante atual e que vem trazendo alguns questionamentos, né? Não só para quem busca a espiritualidade, mas para outras pessoas também, sobre os desastres naturais, por que eles acontecem. Em alguns vídeos, irmão, a gente já falou, né, sobre isso. Um questionamento que eu trago aqui para a gente iniciar seria o seguinte: a gente sabe que esses desastres provocam um desencarne coletivo, mas também provocam um sofrimento na família que continua encarnada, os sobreviventes, ou até de quem ficou ali soterrado, né, passando por essa situação. E muitos se perguntam assim: Deus permitiu que isso acontecesse? Isso foi porque Deus quis castigar tais pessoas? Então, para a gente já começar o vídeo desmistificando isso, esses acontecimentos seriam nada mais nada menos do que o resultado de duas leis que a gente também fala bastante nos nossos vídeos, que é a lei de causa e efeito e ação e reação. Um resultado das ações das pessoas que convivem naquele lugar, que acabaram atraindo aquela situação para eles? Em primeiro lugar, nós temos que procurar entender a dimensão de toda essa energia que fez com que constituísse esse planeta, a parte física. No seu princípio, foi sendo atraído, né, pelas forças magnéticas e aquilo foram se ajustando, acomodando para se tornar esse volume maior, aglutinando as partículas que vinham do universo. Então, isto foi montando isso que você chama de planeta, que nós podemos ver como uma bola, mas dentro ali tem as suas camadas que foram assentando, né, chamadas placas tectônicas, não é? E então está dentro do contexto planetário ali também essa movimentação. É claro que a força mental externa, temperatura, tudo isso pode favorecer a esses movimentos mais, vamos dizer assim, próximo um do outro, porque isso pode acontecer em milhares e milhares de anos, mas a movimentação planetária, onde, por exemplo, se constrói gigantescas cidades, não é? Transfere um peso de um lugar para outro, com a construções de grandes edifícios, de toda essa... Então, vai movimentando também essa mudança. Então, isto é a parte orgânica que nós estamos falando do planeta. E essa parte mental é o que sustenta que possa dar equilíbrio. Então, os moradores, os habitantes, que somos nós, dentro dessa egrégora mental que constitui o planeta Terra, não só aquilo que você vê, mas muito mais aquilo que você não vê, está no mundo invisível. Então, está tudo dentro desse globo de energia que as mentes também estão produzindo fenômenos, né, vibracionais que podem também contribuir para estes fenômenos, né? Chamar de fenômenos, mas são coisas naturais. Irmão, em primeiro lugar, tenho aprendido com os irmãos que a gente não pode colocar Deus em tudo pelas nossas ações, né? Somente as nossas ações do pensamento. Mas, como o senhor colocou aí a questão das mudanças das placas tectônicas, né? É interessante, né? No que tange à questão da natureza. Reforçar a pergunta de Deise sobre essa questão da lei de causa e efeito, irmão. Por exemplo, a espiritualidade já sabe com antecedência que esse evento vai acontecer e toda a programação espiritual dá o alicerce para aqueles que irão desencarnar. Para vocês, pode ser que esses eventos são repentinos. Não, mas para o plano espiritual isso não é repentino. Isso vem dentro de uma visão mais distanciada. A gente vê como fosse uma previsão, né, que, olha, isso pode acontecer se continuar nesta vibração. Nós já ficamos em alerta. Vai depender muito daí para frente, mas a espiritualidade também já começa a articular. Manda um acampamento, né, hospitalar. A espiritualidade também faz isso, como se fosse um acampamento ali, um hospital espiritual, um pronto atendimento para socorrer as vítimas, as supostas vítimas desses eventos. É porque o olhar de vocês, quando nós estamos encarnados, a gente acredita que a vida é a vida física. Aí tem uma distância muito
né, desse mundo mais real, que é o plano mais espiritual, mais energia sem essa condensação, que está movimentando. Então, para nós não existe a morte, não é? Essa translação de espaço para o outro, isso é coisa de quem está morando, habitando num corpo físico. E aproveitando, irmão, que Arthur fez essa pergunta também, como que é feito esse resgate? Porque, assim, como você falou, né, monta-se um acampamento, tudo ali como se fosse um hospital mesmo no plano espiritual, mas é bastante gente, né? Então, isso tem diferença para vocês no plano espiritual? O trabalho é maior ou existe também uma equipe grande para poder atender esses desencarnados? Não é um grande problema para esse primeiro atendimento. A dificuldade que as pessoas têm é desligar-se do corpo material e aí para resgatar elas, mesmo dentro daquele, embaixo dos escombros, apegada ao corpo, não aceitando aquilo, se torna um pouco mais difícil. Mas providência divina é fantástico. Ninguém fica sem assistir. Mesmo aqueles que são ainda relutante, que não entende, não aceita, mas aquele alívio todos recebem. E falando também em providência divina, irmão, como você falou, o que determina muitas vezes esses eventos é a energia, a forma que as pessoas estão vivendo ali, vai atraindo esses eventos, né? Contribui com toda a organização orgânica que você explicou, né? Muito bem também, do planeta. Mas pode haver, por exemplo, que exista uma interferência de Deus, da energia do universo, enfim, para que esses eventos eles sejam adiados, ou seja, dar mais tempo às pessoas para mudar, porque é uma coisa que também muitas pessoas, né, se questionam. Eu já meio que sei um pouquinho do que você vai responder, mas seria bom esclarecer as pessoas que estão assistindo a gente. É que, como nosso irmão Arthur falou, de não colocar Deus como é o responsável por tudo isso. Deus é Deus. Você não pode querer humanizar Deus, né? Então vamos aqui mandar aquele povo para aquela terra, que lá daqui 20 anos eu vou fazer acontecer um terremoto e punir todo mundo e todo mundo vai morrer. Não é bem assim. Então, Deus, como nós falamos, Ele está em Cristo, está em mim, está em você e está no pior dos assassinos. Nunca a providência divina não vai escolher quem é que vai morrer ou quem vai viver. Para entender o que é Deus dentro desses fenômenos, é uma coisa natural. Ele já criou tudo aquilo, a força mental que foi, como nós falamos no começo, né, atraindo, aglutinando as partículas, para que se tornasse ali, como construir uma casa. Eu vou construir uma casa para os meus filhos viver naquela dimensão e aprender ali. Então ele vai, né, o processo mental, atraindo isso e construindo. Então, essas coisas é um processo mais universalizado. Não pode se pensar em um planeta que, de repente, vai voar pedaço para tudo quanto é lado. Irmão, partindo ainda da questão da lei de causa e efeito, né? A pergunta é a seguinte: para o plano espiritual, esse terremoto que aconteceu na Turquia, que não deixa de ser um desencarne coletivo, todas essas pessoas que desencarnaram por este evento, necessariamente elas têm ligações em vidas passadas? Não precisam exatamente que tenha esse compromisso. Elas são atraídas para ir habitar ou passear, estar naquele lugar, naquele momento, para viver a sua experiência, se vai desencarnar ou não. Muitas vezes é muito mais doloroso para o que é encarnado, ou aquele que permanece encarnado, do que para quem desencarna. Então a gente não pode aqui fazer uma analogia disso, que morrer é morrer para o corpo. Tem pessoas que morrem de esperança, perdeu a família, perdeu isso, perdeu tudo o que tinha. Então é como se aquilo fosse o fim para ela. Deixar os mortos e enterrar seus mortos. Então estas forças mentais, né, que vão atrair para que as pessoas cumpram ali aquela meta no seu processo de evolução aqui. Então não pode ser que elas nunca se virem em encarnações passadas, ou pode ser sim que elas tenham algum laço também. É porque necessariamente o evento para que aconteça o desencarne de uma certa pessoa que está viva poderia ter desencarnado através de um infarto, ou então um outro tipo de doença, mas o contexto do terremoto
chegou o momento. Então, se aquele momento vai acontecer, então, a própria energia, como foi dito aí na questão de atrair, né, a questão das mentes para aquele evento, aí acontece o desencarne. Eu pensava que seria um vínculo entre essas pessoas. Não precisa ter um vínculo diretamente, mas indireto todos nós estamos interligados. Então, isso pode ser, sim, que tenha esta causa anterior, que são parecidas, né? E com o mesmo condicionamento, condicional de vibração. E tudo isso pode levar que essas aproximações sejam não somente ao acaso. Eu estava lá e, de repente, aconteceu um terremoto, entendeu? Eu estava com uma pessoa que nunca vi e, de repente, nos tornamos amigos, passamos por aquilo e desencarnamos os dois ali. Muitas coisas não dá para você ficar pontuando essas coisas. O importante é saber que se aconteceu aquilo ali é porque era necessário para o processo de evolução, não só deles ali, mas para toda a humanidade, para dar mais valor à vida, né? Uma das perguntas que eu ia te fazer é justamente sobre isso, irmão. Como que a sociedade, nós, né, pessoas, podemos aprender com tudo isso? Porque as imagens, né, que são exibidas na televisão, na internet, enfim, são imagens que são realmente fortes, né? Talvez por, como você falou um pouco no início, a gente está muito ligado à matéria e achar que isso aqui é a vida e quando isso acaba parece que acabou tudo. Mas são realmente imagens fortes de ver as pessoas presas ali, mas que ainda, né, estão sobrevivendo. Então, como que a gente pode aprender com esses eventos, no sentido de não ficar lamentando, não ficar alimentando a energia da tristeza, mesmo numa situação dessa? Ligar o seu aparelho para saber das notícias, a compaixão pelo sofrimento do outro. Não adianta só você ficar lamentando aqui e vendo os absurdos, mas não é capaz de fazer qualquer que seja a sua reação que venha contribuir para o alívio, para diminuir o fardo daquelas pessoas, para ser um alento. Então pode ser através desse movimento solidário, de ações, não é, sociais que vai levar a possibilidade às pessoas de se alimentar, de ter higiene, de ter uma nova moradia, uma série de coisas. E também vibração, a vibração. É importante para vocês, nesse momento, se recolher e se projetar através de sua mente e ajudar aqueles que estão precisando. Faz com que, em uma boa parte, venha acender a solidariedade, né? Isto ajuda muito. Quando o momento chega, irmão, ela vai passar por um evento que poderá causar o desencarne dessa pessoa, mas ela se redimiu de verdade. Ou pode haver a questão da prorrogação dessa pessoa por ela querer mudar a vida, a sua energia e passar por aquele evento que ela ia desencarnar e acaba não desencarnando? A natureza do divino é única. Não importa que você é branco, negro, homem, mulher, o que for. É a consciência do indivíduo é que vai preparar e dar a definição aos passos seguintes. Então não é assim, de repente, olha, eu redimi e não vou passar por aquilo. Isso é muito difícil da gente também ficar analisando, né? E, olha, se ele não desencarnou é porque merecia estar vivo. Merecia ficar bem. Talvez aquele que desencarnou vai ficar até melhor. Tem que pensar assim, o ser vai ficar bem. Olha, eu vou ficar bem, seja qualquer situação. Então eu preciso me redimir, sim, mas não me redimir para ter aquela vantagem, aquela suposta, não. Mas eu preciso me redimir porque eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Aí você vai somando, colocando aquelas coisas assim, as mudanças que você vai fazendo. Se eu estou encarnado, tudo bem, mas se eu estiver desencarnado, tudo bem. A gente pode observar quantas pessoas desencarnaram, mas muitas pessoas nasceram lá também. Uns indo, outros vindo. É um ciclo fechando, abrindo Justo. outro. Quantas pessoas estavam nascendo no momento do terremoto? Porque isso é do próprio indivíduo, porque tudo que ele está passando é resultado das suas escolhas, de tudo que já viveu até hoje, que vai acabar na lei de causa e efeito, de ação e reação. Então está tudo escrito nisso, não tem para onde você mudar, não tem desculpa. Não tem orador, não tem bispo, não tem espírito, não tem ninguém que possa mudar isso.
Então é isso. Eu agradeço, na verdade, todos nós agradecemos a presença aqui no nosso vídeo e pedimos que curtam, comentem o que vocês acharam, qual a opinião de vocês em relação a esse tema, o que vocês acham e se tiverem também sugestões de temas para a gente estar aqui discutindo com o irmão, segundo a visão espiritual, a gente também aceita sugestões. Então, irmão, por favor, suas considerações finais. O que eu tenho para dizer é o seguinte: não responsabilize a ninguém e nem tampouco a Deus por aquilo que lhe aconteça. Seja íntegro com sua consciência e dizer: eu estou tendo aquilo que eu preciso para crescer. Eu preciso desse momento difícil, desse momento bom, desse momento de alegria. Tudo faz parte do contexto de evolução. Então, Deus está em tudo isso. Só que Ele está respeitando o livre-arbítrio, as suas escolhas. Aprenda a cuidar de si e você verá que o mundo fica melhor. Obrigado, fique em paz.